Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva, e nesse vídeo especificamente você está pegando um dos recortes das nossas lives que acontecem sempre de segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite. Fica então o nosso convite para que você possa participar das nossas transmissões. É claro que antes de trazer todo esse conteúdo para você, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Isso vai nos ajudar demais a continuar crescendo aqui dentro do YouTube. Por isso, deixa o like, se inscreve no nosso canal, inclusive manda o seu comentário aí com alguma sugestão de tema para que a gente possa também trazer aqui dentro do Cripto Explosiva. E claro, se você quiser conhecer muito mais sobre o mercado das criptomoedas, fica o nosso convite para que você possa conhecer o nosso Projeto Ouro. Dentro do Projeto Ouro você vai ter acesso a mentorias exclusivas toda semana, além de acesso à minha carteira de longo prazo, operações de swing trade, sinais de mercados futuros e uma plataforma com conteúdo exclusivo somente para os assinantes. E nessa plataforma você vai ter acesso a conteúdos para quem está iniciando no mercado das criptomoedas e até para quem quer se aperfeiçoar, como aprender análises gráficas, análises fundamentalistas, operações em mercados futuros ou até mesmo renda passiva com criptomoedas. Tudo isso a partir de R$ 67 por mês. Vale dizer que você tem 7 dias de garantia para experimentar nosso Projeto Ouro. O link está aqui na descrição. Agora vamos para o conteúdo desse vídeo. 10 ativos que, na minha opinião, têm potencial realmente para te deixar milionário se você seguir uma boa gestão de carteira de forma inteligente. E aí, primeira coisa que eu vou ressaltar, eu sou um position trade. O que é um position trade? Um position trade é aquele cara que compra o ativo, por exemplo, a R$2. Se o ativo bate um topo de R$6 e ele encontra ali um ponto de reversão de tendência, ele vende o ativo naquela região de alta, espera o ativo baixar e vamos supor que o ativo baixe somente para R$5. Com o dinheiro daquele lucro, ele já se posiciona no ativo novamente, buscando a nova região de topo. E assim ele sai fazendo o seu position trade, ou seja, fazendo suas negociações baseado em posição de compra, em fundo e venda em topo. Gente, se compra ativo em fundo. Quando todo mundo estiver falando mal do ativo, dizendo que ele morreu, que ele não presta, esse é o melhor momento para você considerar realizar a compra. Quando está todo mundo fomentando, porque esse ativo vai decolar e tal, e o ativo já está em alta, é inclusive um dos ativos que nós vamos trazer aqui nesse vídeo, né? Um ativo que está em região de topo, por isso muito cuidado, mas eu venho falando desse ativo aqui no canal desde quando ele estava custando $10. Então, nosso primeiro ativo de hoje é um ativo que, na minha opinião, você deve considerar ele para longo prazo, porque acredito que ele poderá se tornar aí um dos top 10 em pouco tempo. Já está na posição de número 16 e tem crescido bastante, de forma considerável. Near Protocol, custando aproximadamente $17,43, com a alta aí de aproximadamente 6% nas últimas 24 horas. Tem um total de 11 bilhões no market cap e vou ser direto já com cada um de vocês. Prepara a pagulada aí. Na minha opinião, 11 bilhões é pouquíssimo para o potencial desse ativo. Acredito que a médio prazo, ou seja, dentro de 3 a 4 anos, poderemos ver esse ativo custando aí no market cap mais de 120, 130, talvez 150 bilhões de dólares no seu market cap total. O que poderia trazer, se esse ativo, é só um exemplo, tivesse todo o circulante empregado, ou seja, tivesse todos os suas criptomoedas em circulação, que é um total de 1 bilhão, se isso acontecesse, ainda assim esse ativo teria um potencial para custar mais que $150, ou aproximadamente $150, se, por exemplo, bater ali 150 bilhões no seu circulante. Então, vale a pena você considerar Near Protocol. Se você parar para estudar realmente todo o protocolo dessa blockchain, você vai entender que ela é basicamente uma Ethereum aperfeiçoada. E por que ela não custa o valor da Ethereum, Felipe? Na minha opinião, é porque é um ativo muito mais novo, tá? Se a gente vier aqui para o overview, né, e dar uma olhada em todo o tempo de mercado dela, é um ativo que ele tem um tempo muito menor se comparado aí com a Ethereum. Ele é lançado em 2020, né, já perto do final de 2020, e desde então tem realizado ascensões muito interessantes, tá? E, sendo muito sincero, é um projeto que acredito que vai passar aí no médio prazo, tá? Dos $100, ou seja, que tem potencial, sendo ainda mais criterioso com vocês.
tem potencial para fazer esse valor aqui mais de 10 vezes. Gosto muito dessa blockchain e, na minha visão, é um ativo que tem muito potencial de crescimento para longo prazo. Então já anota aí o nosso primeiro ativo aí para que você fique ciente dele, né? Se chama Near Protocol. Então já vamos agora para o nosso segundo ativo dessa noite. É um outro projeto que, bom, pessoal, vocês vão ver a gente aqui falando normalmente de protocolos blockchain. Por quê? Felipe, por que normalmente tu traz mais ativos de blockchain do que, sei lá, um token ligado, por exemplo, a uma DEX ou um token, não que sejam ruins, tá? São bons também. Mas, gente, a maioria não, na verdade, os tokens, né, eles precisam estar rodando em uma blockchain. Então, quando um token cresce, aquela blockchain nativa daquele token, ela também vai crescer, tá bom? Então, por isso, essa informação, a maioria dos ativos que nós vamos trazer aqui para vocês são blockchains nativamente. Então, vamos agora para o segundo ativo Bom, recentemente a gente tem falado sobre um negócio chamado parachains. E o que são parachains? Entenda uma parachain como uma blockchain que tem a capacidade de se acoplar a uma multichain, ou seja, a uma rede que consegue concentrar várias blockchains. Inclusive, faz parte de uma das atualizações do Ethereum se tornar uma multichain. Salvo engano, ela vai ter slot 52 ou 64 espaços para agregar ali outras blockchains trabalhando como outras camadas do Ethereum. Pois muito bem, ciente dessa informação, eu vou te falar aquela que eu acredito que pode e, na minha opinião, já é a melhor multichain que nós temos no mercado. Um ativo que o Augusto Bax vive falando que é a DOT dos meus sonhos. Polkadot é um ativo que está valendo aí aproximadamente $19. Gosto da Polkadot como um blockchain, gosto da ideia, né, da escalabilidade que ela promove como multichain e, sendo muito sincero, é um outro ativo que acredito que vai hoje estar na posição número 12, mas deve parar também no médio prazo dentro não somente do top 10, pode ser um ativo que venha competir ali dentro do top 5. Market cap de aproximadamente $18 bilhões e também a longo prazo, né? Não seria nem a médio prazo, ou seja, uma parada para mais de 4, 5, 6 anos. Acredito que o market cap pode ser multiplicado ao ponto de, por exemplo, a gente ver esse ativo chegando próximo aí de $500 bilhão a longo prazo. Por quê, gente? Por que tu acredita no negócio desse? Gente, talvez seja difícil você enxergar market caps tão absurdos na sua visão, se você comparar realmente ativos como, por exemplo, a Polkadot vale 18 bilhões e será que um dia vai valer 300 bilhões? Bom, se vai, eu não posso te dar essa certeza. O que eu posso te dizer é que a gente vai ter entrada de muito dinheiro dentro do mercado cripto com o passar dos anos. Em breve, nosso mercado, ou o mercado das criptomoedas, que hoje está movimentando 1,8 trilhões de dólares, pode estar, e acredito que valerá, mais de 5, 7, 10 trilhões de dólares. E é claro que esses dólares inteiros estarão sendo agregados em bons ativos. E aí, quando a gente considera a Polkadot, entenda o seguinte, por exemplo, uma das melhores blockchains agregadas como uma parachain da Polkadot se chama Astar Network. A Astar foi lançada agora. A Astar ainda é um bebê. Um bebê não, é um embrião. Não tem nem aniversário, não tem nem um bolo de aniversário de um ano para completar de lançado o ativo. Um outro ativo, a Acala, GLMR também, né, Moonbeam, BNC, que ainda vai passar pelo leilão. Esses ativos são ativos que ainda vão entregar muito para o mercado. Ou seja, quando a gente vê esses ativos performando ali na casa dos bilhões como blockchains, quem vai ganhar muito com isso? A própria Polkadot, porque está sendo um agregador. Imagine o seguinte, hoje você pode investir numa pequena startup e essa startup ela pode crescer muito. Ou, por exemplo, você pode investir numa cesta que tem várias startups dentro. Basicamente, é isso que é a Polkadot, por isso acredito tanto no potencial de crescimento desse ativo para longo prazo, com um market cap que eu acredito que ainda é minúsculo. No médio prazo é um ativo que pode fazer 10 vezes, ou seja, passar também dos 180, dos 200 bilhões de dólares. Gente, vale considerar também cenário de macroeconomia. No curtíssimo prazo poderemos ver variação e talvez você encontre oportunidade de compra de Polkadot abaixo dos 15, dos 14, dos 13 dólares. Isso pode acontecer.
Não existe alta infinita. Sequência de alta infinita, coloque isso na sua cabeça, não existe, tá bom? Então, nosso segundo ativo aqui hoje se chama Polkadot. Indo então já direto para o nosso terceiro ativo, um protocolo que talvez não esteja na mira de muitas pessoas, que também acredito que entregará muito resultado para médio e longo prazo. Mina Protocol, mais uma blockchain voltada aí para com o formato de trabalho para o Proof of Stake, muito ligada também ao universo DeFi, tem um market cap de apenas 1,1 bilhão e é um outro ativo que também acredito que tem potencial para fazer pelo menos 10 vezes conforme o seu crescimento. E outra coisa que eu acho muito interessante, tá? Apesar de ser um ativo inflacionário, ela tem um protocolo, né, de saída de tokens do mercado, de criptomoedas do mercado, de queima. E uma outra coisa que eu também acho interessante, é um ativo que o token tem muita utilidade no staking. Então, é muito natural a gente ver ativos, apesar de ser uma blockchain inflacionária, é muito natural a gente ver holders colocando criptomoedas em staking para coletar lá as recompensas em mina. Pois, realmente, acredito que seja também um ativo muito valioso que você poderia aí realmente considerar para médio e longo prazo. Nosso quarto ativo dessa noite, e aí, gente, acredito que muita gente já chegou para perguntar aqui sobre esse ativo na transmissão, ou já viu algum vídeo aqui dentro do canal sobre esse ativo, ou já ouviu outra pessoa falando sobre esse projeto. Ainda, para mim, está barato, tá? Pode te abrir excelentes oportunidades de compra, principalmente aí no decorrer do mês de abril e de maio, talvez, a depender de como o mercado se comportar, mas para mim é um dos ativos que no momento está abrindo uma excelente oportunidade em pontos de compra. Se chama Chainlink. Gente, resumindo, é o melhor oráculo que existe no mercado. É o melhor protocolo de consulta de dados fora do blockchain. E aí, só para você entender a importância de um ativo como o Chainlink, que tem apenas, tá, 6 bilhões e meio no market cap, 6,6 bilhões no market cap, e tem quase 50% no circulante. Gente, protocolos DeFi, protocolos de contrato inteligente, que é basicamente hoje todo mundo importante ou tem algum tipo de DeFi. Todas as blockchains importantes ou são geradoras de DeFi, são voltadas aí para o DeFi, ou são para contratos inteligentes. Entenda o seguinte, essas blockchains precisam fazer consulta de dados do mundo real. Seja a hora, seja a temperatura, seja, por exemplo, consultar a informação de um ativo que está tokenizado e, por exemplo, trazer o valor do preço, sei lá, só um exemplo, tá? Do petróleo, para que possa ser gerado um contrato inteligente. É só um exemplo, tá? Esses dados, eles não podem ser abertos pelo próprio blockchain. Ele precisa de um oráculo, né, de alguém que responda essas perguntas para ele. E hoje, realmente, o melhor protocolo que nós temos em termos de oráculo se chama Chainlink. E para mim, também é outro processo que, perdão, outro protocolo, que não é que vai fazer 10 vezes. Esse ativo ele pode fazer 20 vezes também, pode passar dos 100 bilhões no longo prazo de market cap. E isso, claro, traria o preço do ativo lá para cima dos $200 a médio / longo prazo. Protocolo muito interessante, que na minha visão também tem um excelente potencial, tá, de crescimento. Então vale você ficar de olho nesse protocolo. Um outro protocolo, aliás, só a Mina, né? A Mina não foi uma top blockchain que nós trouxemos aqui, né? Não está ali dentro, digamos que, dos ativos mais consideráveis do mercado, mas o protocolo que a gente vai falar agora é um protocolo que foi colocado em xeque, mas acredito que a mudança que ela está promovendo recentemente, isso vai agregar demais. Terra Luna, né, a blockchain da Terra, na verdade, que tem a criptomoeda Luna, recentemente parou, né, de só simplesmente fazer a lastreabilidade da USDT, não, perdão, da UST, sua stablecoin, só em Luna, e agora começou a adquirir Bitcoin, e tem adquirido Bitcoin pra caramba. Terra Luna é um outro protocolo que, bom, eu vou falar sobre um outro
DeFi, que na minha visão vai ser o banco do Ethereum. E se você já me ouviu falando desse termo, você já sabe sobre qual protocolo eu estou falando. Porém, quando a gente fala sobre Terra Luna, na minha opinião, essa blockchain pode se tornar o banco das criptomoedas. Tá? Pode se tornar, vai, são outras questões. Mas custando aí aproximadamente 94 dólares, cuidado que é também um ativo que está em região de topo. Aliás, 95 dólares, está quase 100 dólares. Está em região de topo ainda, tá? E esse ativo pode também voltar a entregar realização ao ponto de buscar ali os 79 dólares, como foi buscar recentemente. E por isso, quando a gente fala de um protocolo como Terra Luna, vai olhar o gráfico para não comprar esse ativo em topo. Porém, é um projeto que eu compraria, além de comprar, eu faria o staking dele, perdão, o staking não, faria o protocolo de geração, tá, da própria UST, para usar realmente o DeFi. Não só simplesmente deixaria esse protocolo, aliás, esse token, essa criptomoeda parada dentro de uma corretora acreditando na valorização. A menos que aquela corretora ofereça um staking bem interessante de Luna, que também pode ser muito bom para você. E aí cabe você fazer suas próprias análises. Tá muito bem? Então, mais um ativo que você deveria considerar para longo prazo, na minha opinião, Terra Luna. Tá? Algumas pessoas começaram a dizer que Terra Luna é pirâmide, mas discordo completamente disso. Apesar que, por exemplo, Anchor Protocol, que é um DeFi dentro do universo da Terra Luna, do blockchain Terra, a Anchor tem algumas taxas ali que, na minha visão, podem se tornar taxas insustentáveis dentro de um médio prazo. Pode ser que aquele ativo não consiga sustentar tudo isso. Aí isso realmente me preocupa, mas a Terra não tem nada a ver com isso. Tem bons protocolos DeFi. O próprio Anchor Protocol é um DeFi bem interessante. Porém, cuidado, porque algumas taxas ali, na minha visão, acabam sendo insustentáveis a médio e talvez, não vou dizer nem longo prazo, mas a médio prazo, se é que algumas taxas ali não forem corrigidas, pode realmente trazer um risco, um potencial risco para a Anchor. Inclusive, considerei trazer a Anchor para essa lista aqui, mas só por conta disso eu particularmente deixei de fora. Não acredito que Terra Luna seja uma... Como é que eu posso dizer? Uma pirâmide, tá? Para mim, quem fala isso, basicamente, não tem muito fundamento, tá? Só porque o ativo passou a gerar fundo monetário, seja em dólar, né? Eles têm uma reserva muito grande de USDT e USDC, e agora estão gerando reserva em Bitcoin, para proteger o próprio capital, né? Para lastrear suas stablecoins. Não acho que isso seja ruim, não, tá bom? Acredito que seja uma boa oportunidade também. Partindo então para o nosso próximo ativo, ativo aí de número agora, caraca, acho que é o número 6, isso mesmo. Nosso ativo de número 6, já falamos, tá, pessoal? Falamos aí sobre Near, Mina, falamos sobre Polkadot, falamos sobre Link e agora acabamos aí de falar sobre o blockchain do Terra. Tá? O nosso próximo ativo que vamos falar agora é, na minha opinião, um ativo que tem potencial para entregar também muito resultado no curto prazo. Um protocolo que no curto prazo, na minha visão, tem muito potencial para entregar. Eu particularmente tinha um certo pé atrás com essa blockchain, porque muita gente estava começando a dizer, não, que é ano de Copa, então Chiles vai explodir. Gente, estuda o danado do protocolo antes de falar um negócio como esse. Não é só simplesmente porque é ano de Copa, pode ser produzidos vários fan tokens ou NFTs que essa blockchain iria explodir Chiles. Porém, agora ela está passando por uma atualização, a Chiles 2.0, vai promover contratos inteligentes, vai gerar DeFi, e isso sim pode trazer uma revolução para esse ativo. Então vamos dar uma olhada aqui no cenário da Chiles nesse exato momento e saber como está o comportamento desse ativo. E aí, considerando sim essa atualização que a Chiles vai apresentar, talvez esse ativo esteja barato, custando aí aproximadamente 23 centavos e já tem um bom circulante, né, um bom supply circulante, podendo chegar a 8,88 bilhões de tokens no supply total. Temos aí 6 bilhões em circulação e um market cap que também pode fazer 10 vezes. Sendo sincero com vocês, não vejo a Chiles com potencial de partir ali para 10, 15, 20 dólares. Talvez isso aconteça a longo prazo. Talvez isso aconteça se tivermos um protocolo de queima
sendo integrado, e acredito, tá, que essa atualização até vai ter protocolo de queima para dar escassez a esse ativo, mas não vejo esse ativo como, por exemplo, um potencial de sair de 22 centavos aqui para 20 dólares, para fazer aí mais de 100 vezes o seu próprio valor, mas fazer 10 vezes pode sim fazer, e fazer inclusive dentro do curto prazo. Por isso eu acredito que esse ativo aí também é um projeto que você deveria considerar para, inclusive não vou dizer nem longo prazo, esse seria um ativo para mais curto, para um curto prazo mesmo. Não estou dizendo que a Copa do Mundo vai tornar esse ativo um ativo muito explosivo. Realmente essa atualização é que eu acredito que pode te entregar uma valorização muito importante sobre esse protocolo, sobre essa criptomoeda. Vamos para o sétimo ativo, mas se você está aí gostando da transmissão, deixa o like ou pelo menos manda o teu feedback. Isso vai nos ajudar demais a entender se o conteúdo aí tá bom para vocês. Então nos diz aí a tua opinião sobre o conteúdo que a gente está trazendo aqui para cada um de vocês. Vamos então para o nosso sétimo ativo, um protocolo que, na minha opinião, se você considerar, por exemplo, tá? Se você considerar geração de DeFi, gente, hoje nós temos, aliás, DEX, né? Temos as corretoras descentralizadas que são muito importantes para as nossas negociações. O que você precisa entender das DEX é que temos a PancakeSwap. E por que a PancakeSwap é tão usual? Porque utilizar DEX da rede Ethereum é muito caro. Só que, apesar de termos aí o adiamento, né, da entrega das atualizações do Ethereum para o Proof of Stake, teremos um ativo que, quando o Proof of Stake do Ethereum for entregue, provavelmente em usabilidade ele vai bater e bater muito forte na PancakeSwap. Hoje ele é a maior DEX em valor de mercado, mas a maior DEX em usabilidade e, digamos que, negociação diária que nós temos é a PancakeSwap, é a que mais movimenta dinheiro. Mas acredito que a Uniswap seria uma gema em potencial por conta da atualização do Ethereum 2.0. E nós temos aí um ativo que está perdendo um valor que, se considerarmos, não é nem o topo histórico dela. É o preço médio. O topo histórico do ativo é de acima dos 40 dólares, 43 dólares e alguma coisa. Mas se a gente considerar o preço da média dele, a gente tem aí um ativo que custa aí uns 16 dólares. Acredito que sim, com a entrega do Ethereum 2.0, até poderíamos ver ele se aproximar novamente ali do seu próprio, da sua própria ATH. Porque, gente, é um protocolo que vai ficar muito, mas muito barato quando a Ethereum for entregue. Perdão, quando as atualizações do Ethereum Proof of Stake forem entregues. Por quê? Não teremos taxas tão absurdas para pagar dentro do Ethereum. Então vai ser muito melhor a gente utilizar protocolos utilizando a rede Ethereum do que a própria rede do Binance Smart Chain. Isso vai trazer uma carga de usabilidade para o Ethereum muito alta. E claro, quem ganha com isso também são as corretoras descentralizadas. Por isso, na minha visão, você deve considerar, no mínimo, caso você não tenha Ethereum não, caso você ainda não tenha Uniswap em carteira, é um ativo que você deveria sim considerar. Acredito também. Felipe, faria 10 vezes esse próprio valor? Baseado no market cap, sim, tem potencial para fazer 10 vezes o seu próprio valor e passar inclusive dos 100 dólares. Só que isso, na minha visão, não acontece no curto prazo. É um processo que deve acontecer aí dentro de aproximadamente, aí, vou calcular aqui por alto, 2 halvings do Bitcoin, ou seja, aí de 6, 7 anos mais ou menos, seria possível a gente ver talvez esse ativo custando mais do que 100 dólares. Porém, é um bom projeto para você holdar, e se você vai holdar esse protocolo, eu recomendaria você dar uma estudada nos processos DeFi, aliás, né, nos protocolos DeFi que existem dentro da própria Uniswap, para que você faça renda passiva com os seus ativos, como por exemplo eu já faço hoje também dentro da PancakeSwap. Tá? Então fica aí minha consideração sobre a Uniswap. E aí, como a gente falou sobre a Uniswap, uma DeFi dentro da rede Ethereum, já vou emendar nosso 8º ativo, um projeto que, na minha opinião, apesar de já ter um pequeno tempo de mercado, pequeno, tá? Acredito que seria também um outro projeto que você deveria considerar. Gente,
ela foi uma das maiores revoluções do DeFi, desde quando o DeFi passou a ser DeFi pra gente. DeFi é um modelo de negociação dentro do mundo cripto que surge pra gente ali em 2018, 2017 para 2018 começam a surgir os primeiros protocolos DeFi. Custando aproximadamente $179, o ativo mais caro até o momento, né? $180 agora, uma média de $180. Gente, tem muito potencial para fazer, não é 10 vezes. É um ativo que tem potencial para fazer umas 20 vezes esse próprio valor. Ou seja, imagina, tu tem um ativo hoje que custa $180 com potencial para te entregar aí $2.000, $3.000 por token. Talvez daqui a algum tempo você lembre assim, caraca, lembrei da live lá daquele abençoado do Cripto Exclusiva falando que Aave poderia chegar a mais de $1.000. E talvez você lembre disso. Um supply minúsculo, tá? São apenas 16 milhões de tokens e um market cap de apenas 2 bilhões e meio. 2 bilhões e meio, tá? Tem muito o que entregar para o mercado, tá longe inclusive da sua região de topo histórico, que é mais de $600. Gente, Aave é um protocolo DeFi que, na minha opinião, vai passar dos $2.000, tá? Minha opinião. Então, seria ruim você guardar alguns tokens desse a $180? Eu acredito que não seja. Inclusive, você pode comprar frações de Aave também, tá? Valeria a pena, na minha opinião. Tá? É um protocolo DeFi que ele é uma plataforma que é voltada de uma forma geral para formação de mercado, geração de renda passiva, para contratos inteligentes baseados em empréstimos. De uma forma, digamos que generalizada, ela pode ser realmente o banco, ou pelo menos o principal banco da rede Ethereum. E a usabilidade de Aave é um protocolo que pode explodir quando as atualizações Proof of Stake do Ethereum forem entregues. Por isso, considera pelo menos estudar esse ativo. É um outro projeto que, para mim, Felipe, estaria em ponto de compra, uma vez que ele tem potencial realmente para multiplicar seu próprio market cap por mais de 10 vezes. Tá bom? Bom, partindo então para o nosso próximo e penúltimo ativo de hoje, tá? Gente, só para dizer uma coisa aqui a vocês. Não é porque eu estou trazendo esses 10 ativos que só são esses 10 ativos que prestam, tá? Por exemplo, eu não falei aqui de Polygon, não falei aqui de Ethereum, não falei aqui de Bitcoin, não falei aqui a galera do Projeto Ouro. Quando eu passei a lista com 5 ativos desses que estão aqui, a galera do Projeto Ouro fez assim: ô Felipe, mas cadê a Star Network? E eu disse, cara, eu já falo tanto sobre a Star Network que não faz sentido eu separar um tempo aqui para falar somente sobre a Star Network. Vocês já entenderam o valor da Star Network. Já falei muito sobre a Star Network no canal e a gente vai continuar trazendo atualizações da Star. Mas não compensa eu tirar um tempo de transmissão para somente falar sobre a Star. Eu prefiro trazer outros ativos que têm também tanto potencial de crescimento, mas que a gente não fala tanto, ok? Então fica aí a nossa explicação para vocês. Pois muito bem, um protocolo, tá, que a gente trouxe aqui recentemente, inclusive mandar um abraço pro Lucas, tá, um dos nossos assinantes do Projeto Ouro. Esse ativo, sendo muito sincero com vocês, de todos os ativos que nós trouxemos aqui, é o ativo mais fraco de todos, porém, mais fraco em termos de market cap. Porém, é o ativo que ele terá um potencial, terá ou poderá ter um potencial de te entregar também uma alta muito, mas muito expressiva se essa blockchain vingar. É mais uma parachain que está ligada aí à rede Polkadot e também a Kusama. Se chama Bifrost ou o Bifrost Native Coin, né, que é o BNC, tá? Tem duas Bifrost aí no mercado, mas essa Bifrost é a Bifrost BNC, que é o Bifrost Native Coin, tá? Um protocolo, uma blockchain, na verdade, voltada para protocolos DeFi, que, apesar de ter um supply pequeno no circulante, são quase 13% que estão em circulação, podendo chegar até 80 milhões de tokens, e ainda assim, para o market cap dela, para mim, tá numa coisa minúscula. Por quê? Gente, ela já tem, se você parar para estudar o protocolo, já tem um valor total bloqueado relativamente alto. Temos 8 milhões e meio, acho, né? 8 milhões e meio no market cap. 8 milhões e 400 mil, enfim, 8 milhões e meio. Se a gente vir para o DEP dela e ver o total de valor bloqueado, abre aspas, tá? É uma coisa que te deixa carregar aqui o valor dela bloqueado.
Total de valor dela bloqueado, para você entender. São mais do que 10 vezes, inclusive esse topo já chegou a ser maior, chegou de ser a 183 milhões de dólares em valor bloqueado. Então, sim, na minha opinião, é um projeto promissor, é um projeto muito inteligente, pelo menos em sua proposta, uma cross-chain que é voltada aí para promover realmente integrações de protocolos DeFi. Então, teoricamente, você está procurando um lugar para construir um bom protocolo DeFi que tem capacidade para se conectar com vários blockchains, como, por exemplo, o Ethereum, como, por exemplo, a Astar, como, por exemplo, a Acala, como, por exemplo, a Matic, como, por exemplo, a Binance Smart Chain também. Você poderia construir sobre a própria BNC, que ela teria a capacidade de te dar escalabilidade sobre o seu ativo. Só que lembrando, por ser uma blockchain muito, mas muito nova, olha só o lançamento dela. Outubro de 2021, mais um protocolo que não tem nenhum ano, tá, de existência. Para mim é um projeto que ele vai passar, né, que vai fazer, se fizer 10 vezes é 80 milhões, se fizer 100 vezes, tá, poderia aí ser 800 milhões. Para mim passa de 1 bilhão de market cap também no médio a longo prazo. Ainda não venceu o leilão da Polkadot, e quando vencer o leilão da Polkadot a gente vai ver possivelmente uma forte disparada aí desse protocolo. De todos os ativos que a gente trouxe até agora, o penúltimo ativo, né, a Bifrost, para mim seria o ativo mais vulnerável de todos. Porém, é o que tem o maior potencial para te entregar uma alta mais expressiva na questão tempo. Só que o risco desse ativo, o risco ao qual esse ativo te expõe, é um risco, claro, que é muito maior. Por isso, tenham muito cuidado ao fazerem as suas próprias considerações sobre BNC. Vamos então para o nosso último ativo dessa lista de 10 projetos que poderão te deixar milionário no longo prazo se você fizer position trade e sair, claro, reinvestindo nesses projetos. Adianta tu comprar uma criptomoeda de cada e achar que vai ficar bilionário? Vai dar errado, tá? Não é assim que vai funcionar, não. Então, indo para o nosso próximo e último ativo dessa lista, tá? Inclusive, se você já gostou dessa lista aí, manda aí teu feedback. Se tu achou uma porcaria, manda também, é muito importante pra gente, para entender, tá? Qual a sua percepção. Vamos lá. O protocolo que a gente vai falar agora, na minha opinião, na minha, digamos que, humilde opinião aqui para cada um de vocês. Gente, protocolos DeFi tiveram realmente um grande boom ali no ano 2018, 2019. 2017 e 2019 foram alguns booms bem interessantes, né? E eles explodem também ali em 2020, 2021. Só que protocolos DeFi, eu costumo dizer que estão apenas no começo. Quando a gente pensa em finanças descentralizadas, é como se hoje você estivesse comprando ações da Visa ou do Mastercard, enquanto os cartões eram passados na maquineta, prensados em cima de um papel, e se ligava para consultar teu saldo. Mais ou menos isso, tá? Então, estamos realmente muito no começo ainda do universo DeFi. E eu vou falar agora sobre um protocolo que, na minha opinião, ele vai se tornar um dos líderes, digamos que, blockchains no setor das finanças descentralizadas. Inclusive, é mais interessante do que BNC, para mim, tá? Bom, é uma plataforma que ela também é construída para dar justamente, para ela fazer um cross-chain, né, para ela se integrar com outras blockchains, para fazer com que aquele DeFi que foi construído sobre ela tenha muita interoperabilidade, assim como também é o BNC. Aí ela promove isso justamente para o Terra, para o Ethereum, para Solana, para a própria Kusama, também para Polygon. Bom, as redes principais desse ativo está ligada aí ao Ethereum e o Terra, né, que são os maiores. Bom, focado em fornecer liquidez, é um excelente projeto, tá? E acredito que tem muito potencial aí para crescer. Vamos lá, então, falar do nosso último ativo de hoje, que se chama Lido DAO Token, ou a LidoFi, valendo com um market cap de aproximadamente 303 milhões de dólares, tá? E um circulante também de apenas 10%, são 103 milhões de tokens, podendo chegar até 1 bilhão de tokens. Gente, ela já tem um TVL muito alto, tá? Já tem um total de valor bloqueado muito grande. Olha só. Aliás, caraca, 19 bilhões, mas aqui é o total de stakes, total de bens em stakings, né?
19 bilhões de dólares. É muita, tá? Muita coisa mesmo. Para um market cap de 303 milhões, daí você já tira. Total de recompensas pagas, 418 milhões. Maior também do que o seu próprio market cap. E é um ativo que, para mim, ainda também, apesar de já ter um tempinho, né, já vem do começo de 2021, aliás, isso mesmo, é lá do comecinho de 2021, é um ativo que também, para mim, entregará muito para o mercado, custando aí 3 dólares, tá? Para mim é um ativo que tem potencial também, no médio a longo prazo, para fazer mais que 10 vezes o seu próprio market cap, para passar ali de 4, 5 bilhões de dólares. São ativos, inclusive falamos aí sobre 4 protocolos que estão integrados ao DeFi, ou que de alguma forma têm propostas DeFi: BNC, Uniswap, Aave e agora Lido DAO. Né? Claro que seriam que precisaríamos trazer ativos também voltado para, digamos que, uma das coisas que será talvez a essência do mercado cripto, que são as finanças descentralizadas, a descentralização do poder financeiro. Gente, todos os ativos que a gente trouxe aqui, nenhum é uma shitcoin. Todos os ativos que nós trouxemos aqui são projetos realmente muito, mas muito interessantes. No mínimo, estuda esses projetos, faça suas próprias considerações e encontre pontos de entradas para você que seja ideal. Apesar de que, já te adiantando, se eu comprar, ou se eu já compro, ou se eu comprasse qualquer desses ativos, eu faria preço médio. Compraria, recompraria, fazendo balanceamento de carteira sobre cada um deles. Para mim, são todos projetos excelentes e que têm sim potencial para realmente entregar muito valor. E é claro, eu vou pedir agora também para que a gente possa interagir aqui, que você deixe o seu feedback. Eu espero que você realmente tenha gostado desse conteúdo, e se você gostou, deixa o like nesse vídeo, vê se já está inscrito no canal e manda aí o seu comentário com a sua opinião ou até mesmo a sugestão de algum outro tema para a gente trazer aqui no canal. Inclusive aqui de lado está aparecendo agora a sugestão de um vídeo também para que você possa continuar assistindo o nosso conteúdo. Eu tenho certeza que esse conteúdo também pode ser muito interessante para você. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.